Bom dia a todos e a todas. Eu sou o diretor social da UFCG e vou coordenar essa mesa. Queria inicialmente agradecer ao professor Antônio Gomes, da Unidade Acadêmica de Ciências Sociais, que está aqui à minha direita, e a professora Luciana Leandro, da Unidade Acadêmica de Educação, da UFCG, que prontamente aceitaram o convite da diretoria para fazer a discussão, né, desse projeto, né, Escola Sem Partido, né, que é um projeto que está em tramitação no Congresso Nacional e que obviamente é um projeto que todos devem saber, se não sabem, espero que passem a saber, que atenta contra todo um projeto de educação democrática e pluralista, né, uma ameaça gravíssima, né, a toda a construção de uma escola pluralista, cidadã, democrática, né, que foi duramente conquistada, né, pelos trabalhadores, pelos movimentos sociais, que agora está ameaçada. É um projeto também, os professores certamente vão esclarecer, que serve de modelo, tem servido de modelo para vários projetos nos estados e às vezes e também em municípios. Então é um projeto que tem sido desdobrado, às vezes nos estados e nos municípios, e tem sido inclusive já aprovado em algumas instâncias, em alguns lugares, como por exemplo aqui na Paraíba, na cidade de Cuité, né, que teve lá aprovado um projeto chamado Escola Livre, né, que é na verdade uma versão da Escola Sem Partido, né, mascarada de Escola Livre. Então queria também destacar que vocês têm aqui na saída, vocês podem pegar um panfleto com uma nota sobre o projeto Escola Sem Partido, e nesse panfleto, nesse material, está registrado aí que hoje está havendo o lançamento no Rio de Janeiro, né, da Frente Nacional contra o projeto Escola Sem Partido. Então a UFCG se agrega a esse movimento nacional e a esse dia nacional em que se estabelece essa frente para combate desse projeto Escola Sem Partido. Também queria destacar que no segundo Encontro Nacional de Educação, que foi realizado em Brasília, esse projeto também foi tema de discussão, né, e já nesse momento se alertava sobre a ameaça desse projeto à liberdade de expressão dos professores e a própria concepção de educação democrática. E também no 61º CONAD, né, que é o encontro do Sindicato Nacional das ADs, das Associações Docentes do Sindicato Nacional, uma das deliberações foi justamente que o movimento docente desse combate, né, a esse projeto Escola Sem Partido. Então, para organizar aqui o debate, então nós vamos estabelecer 20 minutos para as falas de cada um dos expositores. Quem começa? Então vamos começar com a professora Luciana Leandro, que vai ter 20 minutos para fazer sua exposição. Em seguida o professor Antônio Gomes terá ao mesmo tempo, e na sequência a gente abre a discussão da plenária com 3 minutos para cada fala, né? Ok? Então, professora, muito obrigado e boa exposição. Bom dia. Bom dia. Queria primeiramente agradecer o convite, professor Bezerra, né, que me contatou para fazer essa fala, e agradecer a presença também, né, das pessoas que se dispuseram a vir aqui e a escutar um pouco e debater essa questão. Eu, como sou da área da educação, né, naturalmente, não naturalmente, mas quase para nós que somos da área da educação, esse problema nos atinge muito mais diretamente, né, porque ameaça justamente aquilo que a gente entende como a função, né, da escola, da educação, que seria, na verdade, a gente tem que entender qual o lugar da escola, qual o lugar da educação na sociedade que a gente vive, né? Então, se a gente parte do pressuposto, a gente conhecendo a história da educação no Brasil, a gente tem, e não só no Brasil, mas no mundo, né, sabe bem que a educação, ela por muito tempo, ela foi dominada, e ela é ainda dominada por certos interesses, né? Ela é sempre um campo em disputa, né? Lógico que nos últimos anos e no último século, talvez as teorias críticas têm colocado, têm trazido contribuições para pensar a educação para além daquilo que ela historicamente serviu, né? E aí um exemplo muito claro, né? A educação, ela
própria escola, ela nasce como uma instituição ligada à escolástica, né? Porque a escolástica, senão a igreja, né? Aquela educação que que formam os padres, que formam aquelas pessoas que vão defender um determinado dogma, né? Uma determinada crença, né? A escola, depois, né? Obviamente que a escola, ao longo do tempo, né? As reivindicações é que elas sejam, né? Com os ideais republicanos, elas sejam um espaço aberto, livre, né? Ou seja, laico, né? Essa é a reivindicação que a gente faz, por exemplo, para a escola pública, né? A escola pública precisa ser laica, né? Não defender nenhuma doutrina ou nenhuma ideologia específica, mas estar aberta, né? Esse debate, esse grupo que defende, né, o Escola Sem Partido, eles não fazem, né? Eles partem do pressuposto que a escola, em que os professores têm assumido um papel quase que eles se aproveitam da sua posição, né, como professores, para impor determinada forma de pensar, né? Então coloca já também os professores como se diz, os alunos seriam as vítimas, os professores seriam aqueles que estariam os carrascos, né? Exatamente. O que eu vou falar um pouquinho está ligado às origens, né? A contextualização de como esse movimento ele surgiu, né? Que hoje é uma associação, né? Uma ONG, mas Escola Sem Partido é uma associação que se fundou em 2004 por iniciativa de um advogado, né? E é muito interessante ver como as pessoas de outras áreas, elas acham que elas têm toda a legitimidade para interferir no campo da educação sem consultar as pessoas que estudaram e que têm um compromisso com a educação, né? Então, pessoas de qualquer área, elas se acham no direito de opinar, interferir no trabalho do professor, né? E se a gente vai falar alguma coisa para um médico, para um advogado, eles vão dizer, isso não é a sua área, né? Então, não vamos nem discutir, né? Mas no campo da educação, quase que todos querem opinar e fazer, ter legitimidade para opinar, como se a educação não fosse terra de ninguém. Começa um pouco por nessa concepção aí de que a educação, de que não existe todo um marco, todo um estudo científico e teórico por trás para entender a própria questão da educação e o seu lugar na sociedade, né? Bom, então a Escola Sem Partido, ela nasce com iniciativa em 2004, né? E existe um site já que mostra, né, as principais defesas do partido, da Escola Sem Partido, porque que é um partido, também, né? Porque a primeira coisa que a gente vai perceber, né? Diz que é Escola Sem Partido, mas claramente se coloca num determinado lado, né? Até porque não tem como ser neutro nessa, né? A gente, daqui da área das humanidades, a gente discute e sabe bem que não tem como você ser neutro, né? Quando você diz que é neutro, você já está defendendo um lado, né? Você já está tomando um partido que é dizer que a sua ideologia é válida, né? Para tudo, né? E ela pode se impor sobre qualquer outra, né? Não reconhecer a diversidade, a pluralidade de ideias, né? Já é também um posicionamento. Então, Escola Sem Partido ou Escola Livre, né? Como muitos projetos também têm, no caso de Alagoas, por exemplo, a lei que foi aprovada, ela chama-se Escola Livre, né? E, na verdade, essa escola livre, ela veta a liberdade. Em vez de promover a liberdade, né? Ela vem muito a cercear a liberdade dos professores, que os professores chamam a lei da mordaça, porque acaba colocando barreiras, não é? Naquilo que o professor vai dizer. O professor não pode dizer nada que vá contra os valores daqueles alunos, né? Ou das famílias dos alunos, né? Então, imagina se o professor, né, vai falar alguma coisa e considerar 40 alunos, né, a família e a cultura de 40 estudantes na sua sala, né? Então não vai poder falar nada, realmente, porque se ele, né, tiver que respeitar, não é, a ideologia, ou a religião, né, os princípios que cada família tem como certos, né, como inquestionáveis, né? Isso é novamente recolocar a família como com prioridade no campo da educação, né? Quando
o privado ele sempre foi prioritário, né? Ao longo da história da educação sempre prevaleceu a educação privada, né? É nos últimos anos, no último século, século XX, realmente que a gente consegue consolidar o ideal de uma educação pública, né? Como direito para todos e todas, apesar desse direito ainda, né, estar bastante ameaçado. Mas ao longo da nossa história, né, a gente sabe que a educação se dava privilegiadamente dentro das famílias e para aquelas famílias que tinham como pagar professor particular, escola particular, né? Somente no último século é que a gente vai ter a possibilidade de uma escola pública, né, gratuita e ainda com muitas dificuldades, né? Porque o Estado assume esse dever com muito pouco afinco, né? Especialmente pensando que no atendimento das classes mais desprivilegiadas, não é? Bom, então, para contextualizar um pouco, a pessoa que criou, né, esse movimento chama-se Miguel Najib. Ele é um advogado, procurador lá no estado de São Paulo, católico, né, praticante. Ele se indignou no dia em que o professor de história, numa das suas aulas, falando de pessoas, né, que tinham renunciado à sua vida por uma ideologia, ele falou, deu exemplos, né? Falou de Che Guevara, falou de São Francisco de Assis, pessoas que renunciam por uma ideologia, né, por uma ideologia política, por ideologias religiosas, né? E isso o incomodou, né, bastante. Ele foi então atrás da escola, reclamou com a direção da escola, fez uma campanha contra o professor e naquele momento ninguém deu atenção a ele e falou, olha, aliás, saíram em defesa do professor, né? Foi como os colegas, né, os demais professores, a direção e os próprios alunos saíram em defesa do professor. E ele ficou revoltado, falou, não é possível, está todo mundo aqui né, com a cabeça, né, não está percebendo que estão sendo enganados, né? Então ele resolve fundar esse movimento lá em 2004, certo? Esse movimento tem vários adeptos, né? Várias pessoas que, inclusive recentemente Alexandre Frota, com o pessoal do Movimento Brasil Livre, né? Foi conversar pessoalmente com Mendonça Filho e eles, entre as propostas, eles levaram a reafirmar a importância desse projeto, né? Que depois o professor vai falar um pouco mais até da questão legal mesmo, da lei, como é que eles se colocam a nível da lei mesmo, né? Como é que ela se apresenta. Esse vídeo, né, foi publicado no site Revoltados Online. Não dá para ver bem, né? A imagem está um pouco clara, mas o Revoltados Online, vocês sabem que é uma organização, né, que foi criada aí nos últimos anos, defendendo claramente, né, uma posição política, certo? Então, só para mostrar que o Escola Sem Partido realmente tem um partido, né? Eles estão unidos com esses movimentos que nos últimos anos têm feito uma série de reivindicações bastante conservadoras, eu diria, claro que se aproveitando também do momento político, né? Que é estratégico para eles, né? Se promoverem, inclusive colocando-se indo um pouco na carona desses movimentos, né, do impeachment, né, que vão contra, obviamente, que eles falam, né, esses anos de ditadura do PT, né, é como eles... Bom, uma das primeiras ações que o movimento já fez foi entrar na justiça contra o presidente do INEP pela forma como o Enem estava elaborado, né? Então, alegando a inconstitucionalidade do Enem, porque o Enem trazia como tema, como debate, a questão dos direitos humanos. Então, quando o Enem coloca lá os textos que tem uma clara defesa dos direitos humanos, eles entendem que isso é uma coisa que está ameaçando a liberdade de pensamento dos estudantes, né? Porque os estudantes ele pode ser contra, né, os direitos humanos e isso precisa ser respeitado, né, na visão desse grupo. Então eles processaram o presidente do INEP por conta dos conteúdos abordados no Enem. Então
tem uma clara definição aí, né? Eles são contra qualquer coisa que se coloque como progressista, como, né, esquerda, ou uma visão crítica com relação à sociedade. Isso que os direitos humanos, né, teoricamente, até para os mais liberais, são valores, né, dificilmente, razoáveis, exatamente. Uma manifestação muito clara também desse movimento a gente viu em 2013, né, nas manifestações de 2013, as bandeiras, entre as bandeiras do Fora PT, Fora Dilma, Fora, né, tinha essa bandeira muito clara, né, no movimento do impeachment, que dizia: chega de doutrinação marxista, basta de Paulo Freire. E aí a gente fica um pouco assim, né, obviamente, primeiro que confunde Marx, Freire, né, como quando a gente sabe que existem, se a gente vai, né, estudar claramente, sabe que Freire não era necessariamente marxista, né, ele nunca se identificou, né, apesar de falar do oprimido, né, mas não tem como fazer essa relação direta, né, entre ambos. Até questionam muito, né, porque Freire tinha todo também uma base cristã para falar daquilo que ele, né, dessa defesa do oprimido, não é? E Marx sempre, né, qualquer semelhança com religião tira Marx, porque ele se definia como ateu, né? Então eles tratam, né, de colocar tudo no mesmo saco mesmo e atacam as pessoas erradas, porque o Paulo Freire é uma pessoa que justamente defendia, né, uma educação libertadora, né, para que as pessoas pudessem pensar por si próprias e justamente contra esse tipo de educação que pretende moldar as pessoas, né, a pensar de uma mesma maneira, né? Então a educação que Paulo Freire sempre pregou, ela não tem nenhuma identidade com essa ideia da doutrinação, pelo contrário, né? Então eles atacam até as pessoas erradas. Também há uma clara posição deles contra o movimento estudantil, né? Eles colocam no próprio site essa chamada, né? Como que o movimento estudantil é aliado histórico dos promotores da doutrinação política e ideológica nas escolas. Sua rebeldia juvenil está a serviço dos partidos de esquerda, que dos bastidores o controlam há décadas, como operador de brinquedinho ao lado. Aí ele vai falando, nessa sessão você vai conhecer a verdadeira natureza dessa impostura chamada movimento estudantil. Então eles têm uma sessão lá no site para explicar o que o movimento estudantil é um ataque, né, para eles à liberdade, né, a essa tal liberdade que eles querem promover. Né. Uma das vitórias, de certo modo, desse movimento foi ter conseguido fazer com que o PNE, o Plano Nacional de Educação, aprovado em 2014, ele retira, né, nele todas as menções à questão de gênero, né, foram retiradas, né, em nome dessa que eles chamam a ideologia de gênero, né. Primeiro que eles já atacam a ideia de gênero como uma ideologia que quer implantar um pensamento, né, obviamente de transformar os alunos, né, ou seja, mudar, para que eles mudem a sua opinião sexual, né, a sua opção sexual, né, seria um pouco nesse sentido que eles abordam o tema gênero. Quando a gente, né, pensa a questão de gênero, trabalhar gênero nas escolas, justamente para criar um clima, né, aliás, a ideia é que os alunos tenham plena consciência da realidade que vivem, porque o debate de gênero está em todas as instâncias da sociedade, não é? E há um desrespeito muito grande a determinadas opções, né, sexuais. A gente sabe que há uma intolerância muito forte na nossa sociedade com relação a certas, né, a homofobia, ela se espalha e faz vítimas quase diariamente, não é? Graças ao nosso legado, né, de uma sociedade extremamente machista e fechada também em valores, em dogmas muito claros sobre o papel da mulher e do homem, né, que não, é uma sociedade que não quer questionar isso. Realmente é bem sintomático esse tipo de atitude, né, de não querer tratar o gênero ou as questões de gênero dentro das escolas. E atualmente também há um movimento que está junto com esse movimento Escola Sem Partido. Tem um outro blog, né, chamado De Olho no Livro Didático, que é de um dos membros do Escola Sem Partido, que ele vai analisando onde que o MEC, né, estaria enganando, né, a população abordando o tema de gênero nos livros, né? Então ele vai
por exemplo, questionando isso, né? Como é que o gênero é tratado sutilmente, né? E eles tratam quase isso como, eles estão, né, tentando subliminarmente impor essa visão aberta, né, que para eles né, nessa visão fechada desse movimento, realmente é um ataque à sua liberdade, à sua forma de pensamento, né? Por isso que eles atacam também, aí eu queria lembrar, a base curricular que foi pensada inicialmente e querem hoje também, eles estão muito presentes no debate sobre a base nacional comum curricular, que está hoje em debate, né, que deveria esse ano já estar pronta. Nós que somos da educação, a gente tem sérias críticas a essa base, justamente porque ela tenta moldar aquilo que os professores cercearam já, né, aquilo que deve ser ensinado, né, a base do jeito que ela está sendo, do jeito que ela vem sendo concebida e construída, não é? Ao contrário da reivindicação histórica que o movimento docente tem de que haja alguns conteúdos realmente que sejam comuns ao território nacional, mas né, que tenham uma abertura. E essa base ela vem sendo a discussão da base ela vem sendo muito tratada e debatida por pessoas que compõem esse movimento. Há um mês atrás houve um seminário, né, que foi realizado dentro do Congresso, na Assembleia Legislativa, né, foi na Comissão de Educação, e as pessoas que foram chamadas a debater a base curricular nas ciências humanas foram os representantes de escolas sem partido, né, não chamaram pessoas de outras, que pensassem de outras formas. Foi um movimento muito, ou seja, não é de admirar também que o nosso Congresso, né, nacional esteja plenamente sintonizado com esse tipo de ideologia, até porque nós temos uma bancada evangélica bastante significativa, que tem feito, a grande maioria deles, aliás, o projeto de lei que está proposto nacionalmente, o 867, é um projeto de lei proposto por um membro da bancada evangélica, né? E aí são algumas imagens que eles, né, nas quais eles refletem um pouco a sua forma de pensar, né? O Conde Gramsci, né, o vampiro da educação brasileira, com a ajuda de Paulo Nosferatu Freire, pode estar com seus dias contados, né? Então, assim, é muito interessante que eles parecem conceber que né, a ideologia marxista, né, tem hegemonia na escola, quando a gente sabe que não é bem assim, né? A maioria das escolas, inclusive dos professores, provavelmente não devem ter essa identidade ou essa forma de trabalhar dentro da sala de aula. Bom, e aí a visão da escola pública, né? O que a escola pública significaria para eles, né? Toda essa carga, depois, né? Estaria a escola pública vomitando, né, na cabeça do estudante, do jovem inocente, né? Que religião é para pessoas estúpidas, tudo que você precisa saber precisa é sexo, 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 sexo. Ou seja, já fazendo essa crítica, achando que debater sexualidade, debater gênero é convencer os estudantes de que eles, né, é uma coisa que perverte os estudantes, né? Então, mostrando a escola aí como a vilã, né, da história. Essa charge, né, que eu acho que até como se diz, eles cometem aí um plágio grave, né, porque eles pegam a charge do Quino, que justamente critica a professora que molda, né, que transforma o pensamento dos alunos em um pensamento quadradinho, né, eles fazem essa brincadeira justamente com o pensamento comunista, o pensamento da esquerda, né, como se os professores todos fizessem esse tipo de trabalho na escola, né, como se eles não tivessem também uma perspectiva ampla, né, da sociedade. Uma das coisas que eu acho que é importante a gente ressaltar é que os últimos 13 anos do governo do PT também
propiciou esse clima, né? Porque as pessoas ainda tendem a acreditar que o PT ele trouxe algum tipo de, como um partido de esquerda, né? Teoricamente, até a gente sabe que não é tão de esquerda assim, porque fez as alianças que fez e hoje está contra os trabalhadores, né? Aliás, vem governando contra a classe que o elegeu, né? Vamos dizer assim, que colocou no poder. Mas mesmo assim o PT ainda é identificado muito com um partido ou uma entidade, um partido que está ainda formando a cabeça das pessoas para pensar de uma maneira... Bom, e aqui eles colocam até de revolucionária, mas até pejorativa, né? Porque eles colocam isso, né? O estudante que entra na universidade, e aí é bom lembrar que as universidades, que essa escola sem partido também tem um projeto para vetar, né, a liberdade de expressão dentro das universidades, né? Não é só para a escola pública, para a escola da educação básica, mas também para a universidade. Então eles mostram essa brincadeirinha, né? Eles falam, as crianças entrariam, né, pensando, vou estudar, trabalhar, os jovens, né? Ralar e vencer na vida por mérito próprio, né? A ideia da meritocracia. Aí quando sai, né? Quero minha bolsa militante, quero minha bolsa cota, é culpa da elite branca e retrógrada, fora a meritocracia, né? Então eles vão mostrando como é que saem esses jovens assim, com a camisa do Che Guevara, né? Todos defendendo uma ideologia de esquerda, né? Não sei se vocês... Mas, pois é, eles, né, tem uma... Então eles falam do bullying ideológico do PT contra os universitários. E aqui também uma crítica para a Pátria Educadora, né, dizendo que Pátria Educadora não é só isso, né? Aí mostra também uma visão bastante preconceituosa com relação ao Lula, né, dizendo que é um analfabeto, não sabe assinar, né? Não sabe escrever, de uma mulher que não tem nada na cabeça, né? Como sempre as mulheres também não têm muito a contribuir, né? Uma sociedade que pouco valoriza a mulher na política, né? E Pátria Educadora seria isso, né, para eles. Quando a gente sabe que se a gente vai ler o documento Pátria Educadora, né, e aí é um total desconhecimento desse movimento, é um documento totalmente aliado a uma ideologia da meritocracia, né, da remuneração por desempenho, tá justamente aliado aos interesses que eles dizem defender, né? Então confundem aí um pouco as bolas, vamos dizer assim. E aí, para ressaltar, que eu já estou esgotando meu tempo, né, no final há uma clara incitação a que os docentes sejam processados, né? Então, baseado num artigo da Convenção Americana de Direitos Humanos, né, eles falam que os pais têm direito a que seus filhos recebam educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções, né? Eles se baseiam nesse artigo, né, dessa Convenção Americana, para dizer que então eles têm direito sim a reivindicar, a processar os professores por dano moral, caso eles falem ou ensinem qualquer tipo de conteúdo que possa ir contra os seus valores, né? Então, o próprio advogado, como advogado, ele faz a sua própria clientela, né? Ele não é nem bobo, né? Ele acaba convencendo os professores, os pais a se unirem e quem sabe até contratá-lo para ser o advogado, né? Para poder atuar em sua defesa. Bom, e aí tem outros projetos de lei, o professor Antônio vai falar um pouco mais, não é só o PL nacional, mas como o PL nacional foi proposto no ano passado e está sendo bastante questionado, eles têm feito então essa estratégia de voltar, de trazer para os estados e municípios. Aqui na Paraíba a gente também já tem um exemplo, um caso que é o caso de Bicuí, né? Projeto de lei número 8. Estava livre, não. Diz que era livre a escola. É a escola sem partido mesmo. Sem partido mesmo. Programa Escola Sem Partido, né? Foi proposto por Joaquim Vidal de Negreiros, né? O vereador Joaquim Vidal de Negreiros foi quem propôs a lei que está lá no site, né? O site do Movimento Escola Sem Partido já fornece, né, para os interessados os projetos de lei, o seu formato prontinho, né? Como para levar lá para que os políticos, né, os deputados, os vereadores levem as suas casas e proponham como projeto de lei, né? E
esse projeto tem 6 pontos, propõe 6 pontos, 6 deveres, né? O que o projeto de lei ele propõe como obrigação, né? Ele propõe alterar a lei de diretrizes e bases para colocar nas escolas um cartaz que lembre o professor dos seus deveres, né? Então, o primeiro dever seria: o professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. E aí coloca todos os professores como pessoas, né, que não têm um compromisso com a educação em si, com o ensino, com uma visão ampla da sociedade. Já transforma o professor numa pessoa, como se fosse uma pessoa má, né, que faz sistematicamente esse trabalho de promoção dos seus interesses, né, de uma maneira perversa. O professor não favorecerá nem prejudicará os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta delas. Né? Sempre é o professor, né? O professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Ao tratar das questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões, perspectivas concorrentes a respeito. O professor respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções e não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de terceiros. Ou seja, ele nem pode falar nada e, se trouxer alguém que fale, também pode ser punido, né? E aí no site Professores contra Escola Sem Partido a gente vai vendo, né? Porque aí já tem todo um movimento também que surgiu contra esse movimento, né? Um contra-movimento que mostra como que tem se dispersado esse ódio aos professores, né? O professor tem que ensinar português e matemática. Se passar das matérias relevantes, deve ser espancado ou processado. Bom, e aí algumas críticas a esse movimento, né? Um movimento que diz, né, que não podemos aceitar esse marketing nas escolas, tem que ser imparcial e fazer o que estou dizendo, né? E ao mesmo tempo traz Paulo Freire aí, né? Não há educação neutra, toda neutralidade afirmada é uma opção escondida. Essa charge também que se contrapõe, né? Não há pluralidade de ideias sem liberdade de expressão. E aí, essa última reflexão que eu trago, né, do Paulo Freire, né, sobre a questão da educação libertadora, né? Bom, no mais eu queria ressaltar algumas, só para terminar mesmo, né, que no Rio Grande do Sul, por exemplo, tem havido um forte movimento dos estudantes, né, que ocuparam as escolas para se opor a esse projeto, inclusive ao projeto de lei que estava sendo debatido lá, né, no âmbito do estado do Rio Grande do Sul. E eles fizeram toda uma movimentação para encontrar esses projetos de lei conservadores que têm atacado a educação. E lá, além desse projeto de lei, né, Escola Sem Partido, eles têm vivido uma situação muito grave, que é a proposta do PL 44, que tramitava em caráter de urgência e pretendia repassar a administração das escolas para a iniciativa privada. Né? Então, havia duas principais reivindicações desse movimento que ocupou as escolas no Rio Grande do Sul. Né? Primeiro, a questão da precariedade, lógico, obviamente eles também seguiram um pouco o movimento que estava ocorrendo em São Paulo, né? Pela questão pelas investigações do esquema da merenda, né? Dos desvios da merenda e exigindo melhores condições lá para as escolas. E eles estavam também colocando na pauta essa ameaça que tem atingido as escolas, não só de lá, mas do Brasil inteiro, que é passar a administração das escolas para as OS, para organizações sociais, né? Que já seria também uma forma de inviabilizar a construção de uma educação realmente pública, gratuita, né, laica, aberta a todos e todas. Né? Porque quando você repassa a gestão para uma iniciativa privada, essa iniciativa privada ela vai ter a sua forma de trabalho que não está necessariamente implicada com o interesse geral, o interesse público
mais amplo. Então é isso, só queria...